E no Garimpando a Bíblia de hoje, nós queremos falar um pouco sobre o posso todas as coisas. Centenas, milhares, milhões de pessoas usam este versículo bíblico que está em Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 13, para dizer que posso todas as coisas. E com isso muitas pessoas caem na frustração porque geram em si uma expectativa que a palavra não lhe dá esta autoridade. Se lermos isoladamente esse versículo de Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 13, nós vamos achar que é isso mesmo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Obviamente que o versículo está remetendo a Deus. Aquele que me fortalece é Deus. E se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu estou autorizado a fazer tudo o que quero. Mas não é exatamente isso que o texto, junto com o seu contexto, está dizendo. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, estando ele preso em Roma. É a 4ª prisão de Paulo. Pesquise sobre isso, você vai ver que Paulo foi preso em Filipos, Paulo foi preso em Jerusalém e por fim Paulo está preso em Roma agora. Essa é uma das cartas que ele escreve da cadeia, né, para os irmãos da igreja de Filipos. Carta aos Filipenses. E por incrível que pareça, esta carta é uma carta recheada de alegria de Paulo, de prazer de Paulo. E aí que ele também, nesse capítulo 4, ele fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos ou regozijai-vos. Ele está feliz, ele está grato. E ele está agradecendo aos irmãos. Você sabe que a cidade de Filipos é a capital da Macedônia. E essa cidade foi fundada em cima de garimpo. Garimpo de ouro, garimpo de prata. Uma cidade capital, uma cidade rica. Inclusive nesta cidade, Paulo começa uma igreja na casa de Lídia, uma vendedora de púrpura. Quando se fala de púrpura, são roupas da época, eram roupas de marca, roupa de grife, roupa de reinos. Os reis compravam e vestiam púrpura. E então era uma cidade milionária. E esta igreja, fundada por Paulo, mandou ajuda a Paulo. E Paulo está agradecendo a eles. E então ele está dizendo: irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu aprendi a ter e aprendi não ter. Eu aprendi a sofrer e alegrar-me. Eu aprendi a ter muito e não ter nada. Eu vivi todas as fases da vida, as fases difíceis e as fases fáceis. Eu vivi bolso cheio e bolso vazio. Eu vivi momentos de lágrimas e momentos de alegria. Eu tenho experiência em ambas as partes. Paulo tinha muitas experiências. Paulo só vive 64 a 65 anos, mas uma vida muito intensa no seu tempo para o Senhor Deus. E agora, então, ele vai dizer: irmãos, eu quero que vocês fiquem sabendo uma coisa. Eu agradeço pela ajuda que vocês estão me dando. Eu agradeço pelas ofertas que vocês me enviaram. Eu estou feliz por vocês, mas quero dizer uma coisa para vocês, que se você não me mandasse nada, não mudaria em nada a minha alegria e o meu gozo por vocês, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então aprenda com esse versículo assim como eu aprendo. Quando você lê o versículo de Filipenses capítulo 4, posso todas as coisas, lembre-se que também você deve aprender a ter inimigos, aprender a não ter nada na prateleira, aprender a estar com a conta em vermelho, aprender talvez não ter dinheiro para pagar um boleto. Eu posso todas as coisas. Não é que você vai ler a Bíblia e dizer: poxa, se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas, então eu não posso estar vivendo uma fase tão difícil como essa. Eu não posso e não devo estar andando com um carro que o tanque não esteja cheio. Eu não posso e não devo andar com um carro que o pneu esteja careca. Mas às vezes essas coisas acontecem. Eu te faço uma pergunta. Encontre na Bíblia em que momento Jesus utilizou o poder que ele tinha para benefício próprio. Ele poderia dizer: eu posso todas as coisas. Mas mesmo assim, ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se ainda mais,
sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome. Isso está escrito no mesmo livro de Paulo. Então, Paulo está dizendo a esses irmãos, a esta gente: olha, eu sei da potência financeira que vocês têm, que vocês são. Eu sei da cidade e de um potencial muito grande que vocês vivem. Mas vocês devem aprender a também não ter, porque as coisas podem acontecer de uma forma que você não espera. Quando você fala que pode tudo, deve lembrar que também você deve estar alegre, mesmo não tendo algumas coisas. Às vezes, não se tem muita bonança. Às vezes não se tem um carro para ir à igreja ou para ir visitar a família. Às vezes não tem o dinheiro sobrando para fazer uma viagem de final de ano. Mas você deve estar alegre no Senhor, porque afinal de contas, se você não tem o dinheiro por um momento, mas você tem a vida eterna para sempre reservada com o Senhor. Que lindo isso! Guarde estas palavras no teu coração. Volte a ler Filipenses capítulo 4 e o versículo 13. Mas leia os versículos antes e depois. No mesmo capítulo 4, versículo 19, Paulo vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Olha aí, ele está falando que a gente tem necessidade. Ele suprirá todas as vossas necessidades. Então temos que aprender a ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acredito que essa palavra venha de encontro ao teu coração. Possivelmente você já entrou em frustrações por observar esse texto, ler e dizer: puxa vida, parece que a Bíblia não se cumpre em minha vida, porque eu leio aqui, já fiz campanha de oração em cima desse versículo, já fui para o monte com este tema e nada se resolveu. É porque você está se utilizando de uma palavra que ela tem um contexto, e no seu contexto não te dá, e nem está me dando autoridade para mim fazer o que eu quero. É impossível, é impossível. O que o versículo está dizendo, que eu devo ter maturidade para, em qualquer circunstância da vida, viver de cabeça levantada servindo ao Senhor. Em qualquer vendaval, tsunami da vida, estar sorridente, pois é neste capítulo 4 de Filipenses que o apóstolo Paulo fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Amém? Quero te fazer um convite, faça-nos uma visita. Nossa igreja é a Assembleia de Deus, Templo Central, em Medianeira, Paraná, na rua Paraguai, ok? Faça-nos uma visita, estamos aguardando você. E aqui no Garimpando a Bíblia, as palavras são palavras que emanam do coração de Deus para os nossos corações. E guarde isso, porque com certeza o Senhor fala ao seu coração, assim como fala o meu coração por esta palavra.